Brasil, ano de 77. Operação Prato. O capitão da aeronáutica, o Irangê, foi escolhido para desmistificar o que acontecia naquela localidade do Pará. Nesse período, o Brasil estava vivenciando uma ditadura militar que teve início em 1964 e durou até meados dos anos 1980. E nesse período, houve momentos que foram relatados avistamentos por alguns soldados, e inclusive provas de várias fotos tiradas do OVNIs que causou várias investigações da ditadura sobre fenômenos ufológicos. Antes de prosseguirmos, quero agradecer a audiência de vocês. Vocês são os motivos de nos continuarmos a fazer mais vídeos de casos intrigantes. Hoje no canal OVNIs, Encontro com o Desconhecido, falaremos de um fato que aconteceu no Pará. Peço para que siga nosso canal e compartilhe nossas histórias, e deixe seu like, assim o YouTube irá recomendar para outras pessoas que dividem do mesmo pensamento que o nosso. Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Colares. É uma ilha que pertence ao município da Vigia. É uma ilha no litoral, já no Água Salgada, no litoral do Pará, frente à Baía do Marajó. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício, para o comandante do 1º Comar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. É uma ilha de pescadores aquilo ali. E estava incomodando muitos pescadores, eles não conseguiam mais exercer atividade, não conseguiam pescar. O protagonista, capitão da aeronáutica, o Irangê de Holanda Lima, naquele 5 de dezembro de 1977, pela primeira vez desde que começara a investigar a suposta aparição de discos voadores na região do Pará, o capitão Holanda teria que relatar aos seus superiores o que estava acontecendo no decorrer de suas missões. Sempre que alguém lhe perguntava se tinha visto algo estranho, limitava-se a dizer: "Vi luzes." Nada mais. Daquela vez, porém, o capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa tinham avistado, poucos dias antes, um troço enorme, de cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guajará-Mirim. Distante 70 metros da embarcação onde estavam, o tal objeto, no formato de uma bola de futebol americano, grande e pontuda, tinha sido fotografado e filmado pelos militares. Não havia mais dúvida, era um objeto voador não identificado, OVNI. E, no interior dele, supostamente haveria uma criatura extraterrestre. Na hora da reunião, o brigadeiro Protássio não compartilhou do entusiasmo do capitão Holanda. Pelo contrário, depois de ouvir atentamente a história, mandou suspender a operação. Sua decisão, até hoje, intriga ufólogos. Infelizmente, todos os militares que participaram da Operação Prato já morreram. O último, aliás, foi o capitão Holanda, lamenta o jornalista e ufólogo Ademar José Gevaed, editor da revista UFO. A aeronáutica afirma que todas as informações relativas à Operação Prato já foram disponibilizadas, mas não acredito nisso, afirma. Em agosto de 1997, Gevaed recebeu um telefonema do capitão Holanda, querendo agendar uma entrevista. Na mesma hora, ele e o coeditor da revista, Marco Antônio Petit, viajaram até Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminense. Em casa, o coronel reformado contou detalhes da operação. Voltou a relatar os seus muitos avistamentos, admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500. Isso sem falar das 16 horas de filmagens, nos formatos Super 8 e Super 16, e de um calhamaço de 2.000 páginas de relatórios. Aquele monstro azul, embora tivesse um brilho muito forte, podia ser olhado diretamente sem que ardessem as vistas, declarou a revista UFO. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Ou, ainda, quem assegurasse que Holanda não morreu, apenas mudou de identidade e deixou o país. Gevaed rebate essas versões. Não acredita em queima de arquivo ou teoria da conspiração. Ele já havia tentado suicídio antes.
Por essas e outras razões, a Operação Prato continua a ser apontada por ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamento de OVNIs já registrados no país. Os primeiros relatos começaram a surgir em setembro de 1977. Os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindeua, entre outros povoados de Belém, garantem ter sido atacados por raios luminosos vindos do céu. 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das pessoas, descreveu a psiquiatra Velaide Cecim Carvalho, então diretora da Unidade de Saúde de Colares, vila de pescadores a 96 quilômetros da capital. A equipe do programa Linha Direta, Mistério, exibido em 25 de agosto de 2005. Havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas, porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca, como se fosse 2 furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo, tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parte, uma parcela pequena do sangue tinha sido retirada. Então, passaram a apelidar de chupa-chupa. Tomados pelo pavor, os moradores da região se uniram para afugentar os invasores. Não passava pela cabeça deles que o intruso pudesse ser de outro planeta. A hipótese mais provável era a obra do demônio ou castigo divino. À noite, famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras, mais religiosas, rezavam o terço. Algumas empunhavam paus, pedras e espingardas. Diante do desespero da população, o prefeito pediu socorro às Forças Armadas. Foi quando o coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da 2ª seção do Comar 1, convocou o capitão Holanda, então comandante do Paraçar, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira que realizava operações de busca e salvamento, para chefiar a missão. Durante 4 meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, munidos de binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras, entre outras engenhocas. De dia, entrevistavam as vítimas dos ataques e as testemunhas dos avistamentos. À noite, se revezavam para monitorar o céu. A Operação Prato foi a maior missão militar para investigar OVNIs de que se tem notícia no mundo, classifica Jevaed. Tiago Luiz, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, concorda. O que mais me impressiona é o fato de termos investigado algo tão incrível, ainda hoje, não sermos capazes de explicar o que aconteceu. A equipe chefiada pelo capitão Holanda contava, entre outros, com o primeiro-tenente médico Pedro Ernesto Póvoa. No dia 26 de outubro de 1977, o psiquiatra foi a um vilarejo chamado Santo Antônio de Ubintuba, no município de Vigia, ouvir relatos de avistamentos e ataques de luzes insólitas. 40 anos depois, ufólogos ainda tentam ter acesso ao material coletado. Durante a Operação Prato, onde estão as fotos que o capitão Holanda e sua equipe tiraram? E as filmagens? Que fim levou esse material? Indaga Tiago Luiz, da CBU. A Aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional. E mais, não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito deste tipo de fenômeno aéreo. Mas nem sempre foi assim. Entre 1969 e 1972, a Aeronáutica chegou a ter um órgão específico para tratar do assunto. Até ser extinto pelo governo militar, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados apurou mais de 70 casos de avistamentos de discos voadores. Segundo Jevaed, a filha do brigadeiro Protásio, uma pedagoga aposentada, é uma das poucas felizardas que tiveram acesso às filmagens ultrassecretas. Entre outros fatos aterradores, ela cita a nave-mãe pairando sobre o rio Amazonas, alega. Outra cena impressionante, aponta Edson, é a que revela um OVNI submergindo nas águas do rio Tapajós em plena luz do dia. A filmagem, segundo o ufólogo, teria sido feita pelo sargento João Flávio Costa, o braço direito do capitão Holanda.
A única certeza que tenho é que estamos diante de um dos maiores enigmas da ufologia. E mais, os avistamentos não acabaram, diz Edson, alegando que 40 anos depois, discos voadores continuam aparecendo naquela região. Várias histórias já foram contadas aqui no canal OVNIs, Encontro com o Desconhecido, uma mais intrigante que a outra. Junte-se a nós para mais conteúdo intrigante como este. Curta, siga e compartilhe com seus amigos. Até mais!